Nesse momento, eles tinham, né, mais de 100 livros que fariam parte desse conceito da Bíblia, né? Se não me falha a memória, eram 110 livros. E aí eles resolvem retirar 44 livros por vários motivos, né? Um dos grandes motivos, no que tange a Enoque, eu queria voltar no Concílio de Nicéia. Eu estava falando daquela reflexão profunda, né? Porque toda a nossa consciência, a gente aprendeu que a Bíblia é inspirada, né, no Espírito Santo, e teve toda essa seleção, e aí tem livros apócrifos e tem o cânon sagrado. Na sua interpretação, nos seus estudos, né, o Concílio de Nicéia é um conselho de homens, de sábios. Foi uma decisão ali do que informação que você tem, o livro de Enoque não vai entrar? é porque você, nesse momento, né, que eles estavam se agrupando, nós temos que lembrar que nós temos 3 bispos, né, do Oriente, e que eles se unem em favor, né, de um deles, que é o romano. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse momento, eles tinham, né, mais de 100 livros que fariam parte desse conceito da Bíblia, né? Se não me falha a memória, eram 110 livros. E aí eles resolvem retirar 44 livros por vários motivos, né? Um dos grandes motivos, no que tange a Enoque, é justamente deixar o baixo clero, ok, com o mínimo de informação e a população com menos ainda. Temos que lembrar que as missas, né, Betete, eu e você ainda pegamos missa em latim. E eu ainda peguei missa em latim, né? Ok? Então, não era. Você não pegou. Está tirando onda. Ó, pergunta na audiência quem pegou missa em latim aí. Tem mais gente aí que pegou a missa em latim. Você ia para a missa e você simplesmente não entendia nada, né? Nada. Então, isso perdurou por 1 milênio e bordoada, quase aí, ok? Né? Então foram mais de 1.600 anos, né, de não acesso à informação. Então só tinha informação quem era o quê? Teólogo, quem estava estudando. Inclusive, teologia no meio protestante, até hoje no Brasil, só é reconhecida se fizer, né, a pareação com a PUC, com a Universidade Católica, senão não tem valor. Não sei se você sabe isso, né? Mas todos os teólogos protestantes, para poder ser considerados teólogos, eles têm que passar pelo crivo da Universidade Católica, da PUC. Senão, não tem crivo. Ok? Então, é mais um estudo livre, né, do que uma formação. Tem muita gente que, quando descobre isso, fica irritadíssimo, porque pagou 4 anos, um curso caro de teologia, muitas das vezes, e não tem o título, porque, na realidade, depende de passar pelo crivo católico. Mas a verdade é que, quando surge o Concílio de Nicéia, em 325, né, você tem essa junção para a definição do que fica, o que não fica, para o norteamento do clero que estava sendo formado. Inclusive, naquela época, a rapaziada casava, né? Você sabe que eles vão parar de casar mais à frente por causa dos escândalos. Então, quando começam a surgir os escândalos, eles tentam conter isso com o celibato. E aí nós vimos, infelizmente, aquela constituição de conventos, onde há túneis ligando do convento masculino para o feminino, e com cadáveres ali de bebês abortados, né? Muito aborto praticado pelas freiras, né, ou pelas noviças, e a figura dos frades ali, né? Então, começaram a separar os monastérios, aquela coisa toda. Alguns, inclusive, funcionavam como prisões para as filhas dos nobres que eram rebeladas junto aos seus pais, então eles colocavam ali. Então, a história é farta de problemas, né? Se nós olharmos, farta de problemas. E Nicéia é o ponto alto de uma tentativa de dominação de massa de um sincretismo religioso. Então, se estabelece ali um sincretismo religioso, né? Você vê que as festas pagãs, elas são absorvidas dentro do clero cristão, e as festas judaicas, nós ficamos apenas com o conceito da Páscoa com data modificada, Betete. Olha só. Inclusive Páscoa com chocolatinho,
com o coelho, com o ovinho, né? É da Alemanha, datado de 1600, ok? O que é um ritual de base druida, ok? Druida. É um ritual druida. E isso é incorporado. Não, cara, é brincadeira, né? É por isso que o pessoal está fazendo viradão, eu viro a cabeça da galera, que eu começo a explicar a história. A gente vai explicando pela história. Então você tem a história, você tem o livro de Enoque, você tem a Bíblia. Então você precisa desses três crivos para poder entender o que é que nós estamos enfrentando nesse tempo. Você, se eu entendi de forma correta, então, antes do Concílio de Nicéia, que nós temos aí a Bíblia que nós conhecemos hoje, tinham cerca de 100 livros, 100 e poucos livros. Era a Bíblia antes do Concílio de Nicéia, mais ou menos por aí, professor? É isso, é desse jeito. E Por esses 100 exemplo, livros tinha o livro de Enoque. isso. E detalhe, e não tinha o conceito de trindade também. E Jesus não era o filho de Deus, tá? Jesus era profeta. Quem bateu o martelo dizendo que Jesus é filho de Deus foi o Concílio de Nicéia. Olha só. É grave. A parada é muito grave, tá certo? Então, a gente tem uma série de distorções, né, que vão estar acontecendo ao longo da história, né? E Nicéia é o grande marco, né? Porque, de maneira efetiva, o que, que ele faz? Eles vão lá e estabelecem um conjunto de crenças. Eles absorvem parte do paganismo para poder manter, né, o Império Romano. Nós temos que lembrar que antes de Nicéia, Roma já mandava no mundo 1000 anos. E depois de Nicéia, outros quase já 2000 anos. Então, Roma, ela determina, né, para onde nós estamos indo há cerca de 3000 anos, Betete, de influência romana na história humana. É muito sério. Nós temos que lembrar que em 1500, quando Lutero faz a reforma protestante, né, nós temos o Papa, à época, com um exército papal. E esse exército papal, né, ele atormentava a Europa. E os alemães pararam de querer pagar dízimo e oferta e bancaram Lutero. Essa que é a grande verdade. E depois foi a vez de Henrique VIII. Lembra de Henrique VIII, cardeal Bolena? 20 anos depois ele falou, já que os alemães têm a igreja dele, eu quero ter a minha. Aí surgiu os anglicanos, aí surgiu o episcopal, aí surgiu o metodista, aí surgiu o congregacional, surgiu o batista. E os pentecostais, como a gente conhece, começam em Azusa no final agora do século XIX, para início do século XX. Né? Brasil, né? Pentecostalismo, Belém do Pará, Assembleia de Deus. O último censo que eu tenho de informação de levantamento de denominações no Brasil ditas evangélicas fala de 33 mil denominações, Betete. Um exército todo dividido.